Porque o dinheiro, ele tem o poder de tirar a nossa dependência de Deus. A maioria dos problemas que a gente vive, não todos, mas a maioria, dinheiro resolve. 80%. É, sim, tem coisa que não, né? Mas a maioria das coisas o dinheiro resolve. Então Jesus fala pra gente tomar cuidado, porque quanto mais dinheiro a gente tem, maior é a tendência de a gente, não, Deus, tá de boa, não preciso mais de você, porque eu tenho tanto dinheiro que qualquer problema que surgir eu consigo resolver. Tanto que tem uma passagem lá no livro de Jó, que Jó, quando depois que ele perdeu tudo e passou por um mau perrengue, ele fala, Deus, eu era rico pra caramba, mas o Senhor sabe que a minha confiança nunca esteve no meu dinheiro, sempre esteve em ti. E isso é da hora. Quando a gente é rico, mas tem uma dependência total de Deus e coloca tudo que a gente tem nas mãos dele. Isso é uma coisa que eu faço o tempo todo. Eu falo, Deus, quanto mais o Senhor me abençoar, mais eu vou aumentar as minhas ofertas para as coisas do reino de Deus, para as coisas do Senhor, sabe? E Deus tem abençoado cada vez mais. Então, assim, tudo que eu tenho é dele. E eu não posso deixar que o dinheiro elimine. Vamos pegar a parábola a passagem lá do filho pródigo. Ele era rico, tava na casa com o pai, que era rico, e ele pensou, pô, mano, tenho dinheiro pra caramba, velho. Eu vou curtir a vida, mano. Ô pai, na boa, me dá a minha grana aí, me dá minha parte da herança aí que eu vou vazar, vou lá pra Galileia, lá pra Jerusalém, sei lá pra onde, lá vou torrar tudo embalado, porque a vida é uma só. Aí foi e abandonou o pai, porque tava cheio da grana. Quando que ele resolveu voltar pra casa? Quando ele perdeu tudo. Ferrou. Agora meu dinheiro acabou, eu vou ter que recorrer ao meu pai novamente. E é nessa hora que ele volta, quando ele fala que ele tava com dor na barriga de tanta fome que ele tava passando, né? Então ele resolve voltar. Então olha o poder que o dinheiro tem. Quando você tem muito dinheiro, você pode meio que esquecer de Deus. E às vezes quando você tá no perrengue, você tem uma tendência maior de buscar ele. Por isso que é importante a gente nunca deixar que o nosso enriquecimento elimine a nossa dependência, a nossa confiança 100% em Deus, né? E aí tem um provérbio também que fala, né? Deus não me dá muito, porque senão eu posso me esquecer de ti. Mas também não me dá pouco demais, senão eu vou ficar irritado aqui. Caramba, mano, não tem nada nessa vida, né? Então ele é um cara mais moderado ali, né? O cara que escreveu esse provérbio. Ele falou, Deus, me dá o que é bom, assim, pra eu viver e tal, né? Então, a Bíblia não fala que você tem que ser pobre, pelo contrário, e também não fala que você tem que ser muito rico. E na Bíblia a gente vai ter muitos exemplos de pessoas riquíssimas ou paupérrimas, super pobres, que eram nota 10 diante de Deus. Então eu sempre falo, quando eu vou ministrar em igreja, né, eu falo, não meça a vida espiritual de ninguém, o caráter de ninguém, com base no tanto de dinheiro que ela tem. Né? Só mais uma passagem pra gente mudar de assunto aqui. Não, pode mas, ficar, né? pode ficar tranquilo. Tem a passagem do rico e Lázaro, que é, Bíblia, tá na Bíblia, leia lá. Se você não lê a Bíblia, vai ler a Bíblia, viu, criatura? Melhor livro que existe na humanidade. Nenhum outro livro é tão bom quanto a Bíblia. Ó, tem o rico e Lázaro. O rico era um cara que ia pro templo todo dia, e ele viu Lázaro, que era um mendigo, um morador de rua, sempre lascado. Aí ele passava e meio que desprezava o pobre, né? O pobre pedindo alguma coisa, ele ignorava. Aí os dois morreram. Lázaro foi pro céu e o rico, que estava indo pro templo, ou seja, era um cara religioso, se lascou. Rodou, não foi pro céu, foi lá pro Hades, tipo pro inferno, né? Aí, você vê, o cara mais pobre, que não tinha nada, foi aprovado por Deus. O cara rico, que todo mundo pensava, esse é abençoado, Esse é hein? o cara. Homem de Deus, hein? Olha tanto de carro importado que Veja ele tem. bem. Foi queimar na chama do inferno, né? Aí uma vez eu gravei um episódio com o Luiz Saião, que é um teólogo fera, mano. Ah, já convidei ele pra vir pra cá, É? já já ele vem, hein? Boa, ele é fera demais, o cara manja muito. Aí ele falou, Duda, você já reparou uma coisa? O mendigo tinha nome, Lázaro. O rico nem nome tinha. Nossa, Por quê? Porque ele só era rico, mas Deus não conhecia nem pelo nome. Nem citou o nome. Por quê? Porque ele era simplesmente um cara rico, mas que por dentro era seco, ganancioso, não ajudava ninguém, religioso, né? Então, cara, eu desejo que as pessoas enriqueçam, mas com propósito, né? E um dos maiores propósitos é a gente ser generoso e ajudar pessoas. Isso para mim é o ponto mais top. Tem também a qualidade de vida, independência financeira, que é bom a gente correr atrás disso. Mas quanto mais rico eu for, mais eu quero aumentar a minha generosidade, sabe? Fazer com que ela seja sempre proporcional, porque isso é o que mais me dá prazer sempre, né? Então, acho que é sobre isso, sabe? Mas nem lembro como que a gente entrou nesse assunto. Não, mas é bom. Aqui, mas falar um pouco de Bíblia também, né? Porque tem muito crente que acha que é pecado
É. Tem dois extremos péssimos dentro das igrejas. Primeiro é achar que a gente tem que fazer voto de pobreza. Ah, eu tenho que ser pobre pra ser aceito por Deus. Caramba, que Bíblia é essa que você leu, velho? Tá louco? Sim. Não tá em nenhum lugar na Bíblia isso. Nenhum lugar fala que a gente tem que ser pobre, né? E o outro extremo é falar que a gente tem que ser rico e quem não é rico tá amaldiçoado. Caramba, então Jesus era amaldiçoado, porque ele era pobre, nem sepulcro ele tinha, né? João Batista era o cara mais incrível que preparou o caminho para Jesus, era provavelmente um dos caras mais pobres da cidade inteira, e era João Batista, né? Então, não faça comparação de achar que o pobre tá errado, tá em pecado e o rico não tá. Isso não tem nada a ver, não mede a vida espiritual e o caráter de ninguém, né?